Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai dar uma olhada num documento que, olha, causou bastante barulho quando foi lançado. Bastante. A exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, a alegria do amor. A gente recebeu esse texto, que é bem denso, com uma missão clara. O que ele diz de essencial sobre amor e família hoje? Pois é. E a ideia aqui não é falar tanto de regras, mas de entender a abordagem mais humana, mais pastoral que ele parece defender. Exato. E o interessante é que o próprio documento, ele parece saber que está pisando num terreno bem complexo. Logo no comecinho, ele solta uma frase que, para mim, define o tom de tudo. Qual? Ele diz que nem todas as discussões doutrinárias, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenções magisteriais. Uau. Ou seja, ele já está dizendo, calma, não tem uma fórmula mágica para todo mundo, sabe? Isso já abre a porta para uma conversa sobre misericórdia, sobre olhar para a vida real das pessoas, em vez de só aplicar uma lei de forma fria, né? Isso. Essa já é uma declaração nossa bem forte. E o que me chamou a atenção de cara, lendo os trechos, foi uma autocrítica. É uma coisa que a gente não espera ver num documento da igreja, né? Sem dúvida, e esse é o ponto de partida. É uma virada de chave, assim. O texto admite, com todas as letras, que a forma como a igreja apresentou as coisas no passado ajudou a provocar aquilo de que hoje nos lamentamos. Nossa. Ele fala de uma excessiva idealização do casamento, sabe aquela imagem de perfeição, de conto de fadas? O documento diz que isso, em vez de ajudar, Atrapalhou. fez o contrário. E o que seria, na prática, essa idealização excessiva? É aquela imagem de família de comercial, sempre feliz, sem problemas, que acaba gerando mais frustração, talvez. Exatamente isso. É apresentar um ideal tão alto, sabe, tão distante da realidade que as pessoas olham e pensam: putz, isso não é pra mim, eu nunca vou conseguir chegar lá. Entendi. O documento fala da dificuldade que se criou em apresentar o casamento como um caminho de crescimento, algo dinâmico, e não como um fardo a carregar a vida inteira. Claro, um peso. Um peso, e quando se coloca um peso tão grande, a tendência é as pessoas fugirem. Essa autocrítica é um passo de humildade para dizer, olha, talvez a gente tenha errado na forma de comunicar. Ok, se a abordagem de apresentar um ideal perfeito não funcionou, qual é a nova proposta? O que entra no lugar? Entra uma ideia que ele repete várias vezes, a de formar as consciências, não a pretender substituí-las. A mudança é de postura. Entende? Aham. Em vez de um juiz que aponta o dedo e diz certo ou errado, a proposta é de um acompanhante. Alguém que caminha ao lado, que entende as fragilidades, as crises, a história de cada um. A palavra então seria integração, em vez de exclusão. Perfeito. É uma pastoral que quer curar e não só julgar, evitando jogar normas na cabeça das pessoas como se fosse uma rocha. Ok, entendi a mudança de tom, essa troca da rigidez pela proximidade. Mas como é que isso vira algo concreto? O documento oferece, sei lá, um manual de instruções para o amor no dia a dia? É quase isso. E essa é uma das partes mais bonitas, eu acho. Tem um capítulo inteiro dedicado a desmontar aquele famoso texto bíblico, o Hino à Caridade, de São Paulo. Aham. Ele pega cada verso poético, o amor é paciente, o amor é prestativo, e transforma em conselhos práticos para a vida de um casal. Por exemplo, quando fala de paciência, ele faz uma ressalva importantíssima. Que ressalva. Porque paciência, às vezes, sei lá, pode soar como passividade, como aceitar tudo calado, né? Exatamente. E o texto é muito claro quanto a isso. Ele diz: ter paciência não é deixar que nos maltratem permanentemente. Não é ser submisso ou tolerar agressões. Certo. Siva as fraquezas do outro. É saber que o outro também tem o direito de viver aqui do nosso lado, mesmo sendo diferente, mesmo nos irritando. É uma paciência ativa. Isso muda a perspectiva. E sobre o amor em si? Como ele é definido? É só um sentimento? Borboletas no estômago? Não, e aqui tem outra dica prática. O documento resgata o sentido da palavra amor, no hebraico, que não é sobre sentir, mas sobre fazer o bem, e cita Santo Inácio de Loyola. Uhum. O amor deve ser colocado mais nas obras do que nas palavras. Em outras palavras, amor é uma atitude de serviço.
É a toalha que você pega para o outro, o tempo que você dedica a ouvir. Isso, o cuidado com os detalhes. É um verbo, uma ação. Falamos de paciência, de serviço, mas a vida a dois também tem raiva, tem conflito. Como é que um documento religioso lida com uma emoção tão negativa como a raiva? A proposta é simplesmente suprimir, engolir o sapo? Essa é uma ótima pergunta porque toca num ponto muito realista. E não, a proposta não é suprimir, de jeito nenhum. O texto reconhece que a indignação pode ser saudável, por exemplo, diante de uma injustiça. Claro. O problema não é sentir a raiva, mas como a gente lida com ela. O alerta é para não deixar que ela se transforme em violência interior, sabe? Aquela irritação constante que nos deixa na defensiva. E ele dá alguma dica de como fazer isso? De como não deixar a raiva azedar a relação? Dá um conselho muito direto, quase um mantra. Nunca se deve terminar o dia sem fazer as pazes. Nossa, isso é difícil, hein? Muito. Mas o mais interessante é o como. Ele não exige grandes discussões ou pedidos de desculpa elaborados no calor do momento. Ele sugere algo bem mais simples. O quê? É suficiente uma carícia, sem palavras. Que legal. Esse pequeno detalhe mostra o quão pé no chão o documento tenta ser. Às vezes, um gesto quebra o gelo e abre o caminho para a conversa no dia seguinte. Essa praticidade toda se aplica também ao perdão. Perdoar é talvez uma das coisas mais difíceis numa relação longa. Com certeza. E a abordagem é igualmente profunda. Perdoar, segundo o texto, não é só esquecer, porque as memórias existem. É não ter em conta o mal. Ou seja... É escolher não ser ressentido. Exato. É decidir não deixar que a ofensa se torne um veneno que fica ali, corroendo a relação por dentro. O ressentimento, ele descreve, é algo que cria raízes e adoece a alma. Mas como é que se chega nesse ponto? Parece algo quase sobre-humano. O documento aponta para uma condição que vem antes, a experiência de nos compreendermos e perdoar a nós mesmos. Ah, interessante. É muito difícil perdoar de verdade o outro se a gente não aceita as nossas próprias falhas. Quem se sente sempre julgado por si mesmo tende a ser implacável com os outros. Verdade. A partir dessa autoaceitação, o perdão se torna possível. E o texto é claro, a comunhão familiar só se mantém com grande espírito de sacrifício, que exige de todo mundo essa disponibilidade, sabe? Compreensão, tolerância, perdão. Isso. Não é fácil, é um trabalho diário. Toda essa visão do amor como um artesanato diário, isso parece ir um pouco na contramão de muita coisa que a gente vê hoje em dia, né? O documento fala sobre esses desafios do mundo moderno. Fala, e de forma bem direta. Ele aponta o dedo para o que chama de cultura do provisório. Aquela lógica do descartável. Exato. Se não está perfeito, a gente joga fora e pega outro. Isso se aplica a produtos e, infelizmente, a relacionamentos. As pessoas passam de uma relação para outra e o medo do compromisso para sempre cresce. Junto com isso, ele fala de um narcisismo que torna as pessoas incapazes de olhar para além de si mesmas. Fica difícil construir algo a dois quando cada um só olha para o próprio umbigo. E qual seria a resposta para essa cultura do provisório? Seria voltar a um modelo antigo, rígido, de que tem que aguentar para sempre, não importa o que aconteça? É fascinante porque a resposta é o contrário e se conecta com aquela autocrítica do início. Em vez de propor um ideal rígido, ele propõe assumir o matrimônio como um caminho de amadurecimento. Uma história. Uma história de salvação. A ideia é que o sim no altar não é o ponto de chegada. É o começo de um projeto, a ser construído junto dia após dia, com todas as imperfeições e crises que fazem parte. Isso me leva a outra frase que achei muito forte. A que diz que é preciso pôr de lado as ilusões e aceitá-lo cônjuge como é, inacabado, chamado a crescer, em caminho. Essa ideia de casar com uma pessoa inacabada é libertadora, mas também um baita desafio. É um desafio enorme. E o documento não dá uma fórmula mágica, mas aponta para uma ferramenta, o diálogo constante. E usa uma expressão curiosa: negociar novamente os acordos. Negociar, parece meio frio. Mas não no sentido de um negócio, uma transação. É como um exercício do amor recíproco.
a vida muda, os filhos chegam, as crises aparecem. As pessoas mudam. As pessoas mudam. A união não pode ser estática, senão ela quebra. Ela precisa se adaptar, crescer junto. Aceitar que o outro é inacabado significa aceitar que eu também sou. E que a beleza está justamente em construir algo juntos a partir desses dois seres imperfeitos. E se o casal está nesse projeto de crescimento? Esse projeto fica só dentro de casa ou ele transborda? Ele precisa transbordar. E aqui a gente entra num conceito muito bonito do documento, o de fecundidade alargada. Fecundidade alargada. A fecundidade de uma família não se mede só pelo número de filhos que ela gera. A adoção, por exemplo, é destacada como um ato de amor que oferece uma família a quem não a tem, uma forma poderosíssima de fecundidade. Mas a ideia vai ainda mais longe. Como assim? A ideia é que a família tem um papel social, uma missão no mundo. Exatamente. A família não deve ser um recinto fechado, um ninho superprotetor que se isola. Pelo contrário, ela é chamada a ser um motor de transformação. O texto fala de um projeto imenso. Tornar o mundo doméstico. Doméstico. Um lar. Um lugar onde todos cheguem a sentir cada ser humano como um irmão. A família, com sua experiência de cuidado, de perdão, de acolhimento, é chamada a levar essa lógica para fora. A sarar as feridas da sociedade, a lutar por justiça, a se abrir aos mais pobres. E tem uma imagem fortíssima no material que liga a fé a essa ação social, né? A que fala sobre a Eucaristia. Sim, é uma passagem poderosa. Diz que quem se aproxima do corpo de Cristo na comunhão não pode, ao mesmo tempo, ofender aquele mesmo corpo fazendo divisões e discriminações escandalosas entre os seus membros. Em termos simples. Em termos simples, ele está dizendo que a espiritualidade vivida dentro da igreja não tem valor se não se traduz em compromisso real com os mais vulneráveis lá fora. A fé da família não é para consumo próprio, sabe? Sei. Ela deve gerar solidariedade, criar pontes e se tornar um sinal de esperança numa sociedade muitas vezes marcada pela solidão. Então, no fundo, o que a gente tira de tudo isso é que a Amoris Laetitia parece trocar a foto da família perfeita por um filme com todos os seus altos e baixos, suas crises e reconciliações. Boa analogia. Em vez de um ideal abstrato, inalcançável, o que temos é a visão do amor como esse artesanato diário, feito de paciência, de gestos, de perdão e do casamento como um projeto dinâmico. Uma construção que nunca termina. Exatamente. É uma visão muito mais realista e talvez por isso mesmo mais esperançosa. E deixa uma provocação final que expande tudo isso para além das paredes de casa. Qual seria se o amor vivido na família é de fato essa força de cuidado, de perdão, de crescimento? O documento nos desafia a pensar como que esse amor pode transbordar? Como pode uma família comum, na sua rotina, com suas contas e filhos para criar, como ela pode se tornar um pequeno sinal de esperança? Um agente de mudança ajudando a construir uma sociedade que se sinta um pouco mais como um lar para todos.